que o cercam. Sim, quando julgam conveniente conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se, graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio, mas, então, estes se conservam completamente estranhos. 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não, algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas, nesse caso, permanecem calados, como estovados numa reunião de pessoas ajuizadas. 232. Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, por certo, espíritos superiores, nem os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembléia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais os espíritos que lhes responderão ao apelo? Evidentemente os que lá estão, à espreita de uma oportunidade para se comunicarem. Se, numa assembléia fútil, chamarem um espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido, nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros o campo inteiramente livre. 233. Nem sempre é suficiente que uma assembléia seja séria, para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração, nem por isso, é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como pretendiam algumas pessoas,
Quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, tal como hoje se conhece, e antes que experiências mais conclusivas viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e que participam do vosso modo de ver e entender as coisas. A prova disso é que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, diferentes daqueles que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores, quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Capítulo 22. Mediunidade nos animais. 234. Os animais podem ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, e alguns fatos parecem respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado crédito à opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, devidamente adestrados, parecem adivinhar o pensamento do homem e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos essas experiências com especial cuidado, e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução de tais pássaros. Não se pode negar que eles possuem certa dose de inteligência relativa, embora se precise admitir que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito do homem, visto não haver pessoa alguma que possa vangloriar-se de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. A maioria das experiências que presenciamos são do mesmo tipo das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos dúvidas sobre o emprego de alguns dos meios de que eles se utilizam, notadamente das cartas marcadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, providência sem a qual o efeito não teria qualquer graça. Entretanto, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência, é provar, por este simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, é que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao final de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência estivesse em jogo. Não é mais extraordinário adestrá-los para tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aconteceu a mesma coisa quando a prestidigitação pretendeu imitar a dupla vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. 235. Seja como for, a questão principal permanece insolúvel no tocante às experiências de que acima falamos, pois assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência, neles ou em outros animais, de uma faculdade semelhante. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos,
para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico imaginar que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Entretanto, não é isso que acontece. 236. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, cuja profundeza e sagacidade os leitores já tiveram oportunidade de apreciar, mediante citações que fizemos anteriormente. Para bem se captar o valor da sua demonstração, é essencial que se tenha em vista a explicação por ele dada sobre o papel dos médiuns nas comunicações, explicação que reproduzimos mais atrás neste livro. Item 225. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que tratava do assunto em questão, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou melhor, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. Com mais razão ainda, deveis poder animar a matéria já animada e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Consequentemente, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas e físicas, seja qual for a natureza de cada uma delas. Há um princípio que todos os espíritas admitem, o de que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que repitamos isto incessantemente? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são semelhantes, em suma. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos, espíritos desencarnados e encarnados, muito pronta e facilmente em comunicação uns com os outros. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que lhes suprimem toda a refratariedade e estabelecem, entre eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que facilita as nossas comunicações. Aliás, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, negam a alma aos animais, enquanto outros querem lhes atribuir uma, semelhante, por assim dizer, à nossa. Por que querer confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, não, convencei-vos disso, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito enfim, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa a condição essencial de perfectibilidade que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres. Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem, único ser perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo de outras raças que vivem na Terra. O cão,
cuja inteligência superior entre os animais fez dele amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão, e o mais adestrado entre eles sempre foi ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram ninhos de modo diferente do que faziam seus pais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, feito nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de palhinhas e de fragmentos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. O ouro e a seda substituíram as vestes de peles brutas. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria traço, não é menos certo que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes certa dose de inteligência porque, para vos auxiliarem, precisavam compreender, porém limitou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim, mediunizam, não. Porque, repito mais uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. Que há de extraordinário em fazermos que a matéria inerte e passiva se mova, quando auxiliados por um ou por muitos médiuns, visto que é justamente em virtude da sua passividade e da sua inércia que ela se torna apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe desejamos imprimir. Para isso, precisamos de médiuns, é claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, pois podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, mesmo a sua revelia estando ausente, sobretudo para produzir os fenômenos de tangibilidade de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros, fenômeno quase inexplicável para vós, nos permite imprimir movimentos a móveis e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Lembrai-vos da mula de Balaão que,
vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de manifestar-se visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais nem a matéria inerte. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais nem na matéria bruta. Dizem que o Sr. T. magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente, caso os mediunizássemos. Isto posto, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas nos animais, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo na criatura menos inteligente. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegando até mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar os que nos possam servir de médiuns. Quanto a adestrar cães, pássaros ou outros animais, para que façam tais ou tais exercícios, é problema vosso e não nosso. Erasto. Capítulo 23. Obsessão. 237. Entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples. 238. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe,
impede-o de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, principalmente no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por espertalhões. Pode-se, pois, ser enganado, sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembaraçar-se. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que produzem ruídos e pancadas espontaneamente. A propósito deste fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas. Item 82. Fascinação. 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que de certa forma paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. A ilusão pode ir mesmo até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Mas ainda, pode arrastá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, do qual ela procura livrar-se. Na segunda, a coisa é muito diferente. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que tome de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus, servem-lhe de credencial, porém, mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de compreender. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles, quase sempre, consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter sempre razão. Subjugação. 240. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que,
por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas, é uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se, no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns que, na falta de caneta ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem, que não era jovem nem belo e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma jovem por quem não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, mas estamos convencidos de que absolutamente não era doido, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia contra a própria vontade, sofrendo com isso horrivelmente. 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar esse termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. 243. Reconhece-se obsessão pelas seguintes características. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia etc., opondo-se a que os outros espíritos o façam. Segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Quarta, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Sexta, reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, constrangimento físico qualquer, que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Nona, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou objeto visado. 244. Diante do perigo da obsessão,
É de se perguntar se não é lastimável que alguém se torne médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca. Afinal, a obsessão não constitui uma prova de inconveniência das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas, ao contrário, foram os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que há homens, por conseguinte, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, eles se revelam de mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou neles não creem, estão expostos a sofrê-la, como os outros e mesmo mais do que os outros, porque não tem como contrabalançá-la. A mediunidade é, para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e realmente faz muito mal. A quantos atos o homem não é impelido, para infelicidade sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se. Os incrédulos não imaginam expressar uma verdade, quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente, é o seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos espíritos maus, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo e quando se achar propagado, a destruição desse predomínio, dando a cada um os meios de se precaver contra as sugestões deles. Quem, então, sucumbir não poderá queixar-se senão de si mesmo. Regra geral, todo aquele que recebe más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium, e de combatê-los, se forem maus, o que se consegue com mais sucesso quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se a cegueira dele for bastante forte, a ponto de não permitir que compreenda isso, outros poderão abrir seus olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos incessantemente, a revelia é nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, bem como nessa espécie de fascinação, que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem se deixar apanhar pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, embora espalhe, contra ele sem que ninguém saiba, a calúnia e tudo que a mais terrível maldade possa inventar. O infeliz vê sua fortuna perder-se, os amigos se afastarem e a felicidade íntima ser perturbada. Incapaz de descobrir a mão que o fere, não pode se defender e sucumbe. Um belo dia, porém, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, apesar de todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o inimigo daquele homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos espíritos maus, que o espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e desmascarar. Causas da obsessão. 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito.
Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes, é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram, encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los, e a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que o perseguidor deseja. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como sarna a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas tão distintas, em vez de apegar-se a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grande necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria, ligo-me a um idiota, que não me opõe nenhuma resistência. 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que as suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam e porque podem dar credibilidade às mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm escrúpulo de se servirem de um deles, diante dos quais todos se inclinam, não recuando nem mesmo ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria, ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, recheada de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como caridade e moral. Evitarão com todo cuidado dar um mau conselho, porque sabem perfeitamente que seriam repelidos. É por isso que as pessoas que eles enganam os defendem com insistência, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. É que a moral, para esses espíritos, não passa de simples passaporte, sendo o fator que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais absurdas que sejam. 247. Os espíritos afeitos aos sistemas são geralmente escrevinhadores, o que os leva a buscar médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Quase sempre são loquazes, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Sentem prazer em ditar, aos seus intérpretes, volumosos escritos indigestos e quase sempre pouco inteligíveis que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas linhas, de modo que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser tida como suspeita. Nunca será demais a prudência, quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que neles são frequentemente abundantes e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, existem algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas imprudentes, intempestivas ou descabidas.
248. Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um único espírito, que se ligou a ele e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium, ou de uma afinidade especial só com este ou aquele espírito. Somente a obsessão propriamente dita é quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações, quando vê que não são aceitas, ou que os homens as discutem, não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens neste sentido. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe, faz-se eco do espírito que o domina, e esse espírito não pode ser bom, já que lhe inspira o pensamento ilógico de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também precisa estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de compará-las entre si. Limitando-se às que lhe são transmitidas, por melhores que lhe pareçam, expõe-se a se iludir sobre o valor das comunicações, sem contar que não lhe é possível conhecer tudo e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Item 192. Médiuns exclusivos. Meios de combater a obsessão. 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Esta, então, não passa para ele de fato desagradável. Mas, justamente porque ele é desagradável, o espírito tem uma razão a mais para obstinar-se em aborrecê-lo. Nesse caso, o médium deve fazer duas coisas essenciais: provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Quando o espírito se convencer de que perde o tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se dá atenção. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, pois há espíritos obstinados, para os quais meses e anos nada representam. Além disso, o médium deve apelar com fervor ao seu anjo bom, assim como aos espíritos bons do que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por muito mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece e que, se bem realizada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, há de se haver reconduzido ao bom caminho uma alma transviada. Convém igualmente interromper toda a comunicação escrita, tão logo se reconheça que procede de um espírito mau, providência que ele quase nunca aceita, a fim de não lhe darmos o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser conveniente que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas entrevistas, abstendo-se de escrever, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, deve-se reconhecer que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, animando-os e provocando-os ao rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem.
Os nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. 250. Só há, portanto, aborrecimento, e não perigo, para todo médium que não se deixa enganar, porque não poderá ser enganado. Muito diferente é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reverter a sua obsessão para obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, para não dizer impossível, algumas vezes. O ascendente do espírito pode ser de tal gravidade, que torne o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio, chegando até mesmo a pô-lo em dúvida quanto ao acerto ou erro da ciência, quando o espírito comete alguma grosseira heresia científica. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos que lhe dão. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar-se de aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é, aos seus olhos, quase uma profanação, e outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que ele realmente deseja é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia, sobre pessoa do nosso conhecimento, uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e, depois de algumas bravatas, vendo que não conseguia enganar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que revelam claramente o caráter desse gênero de espíritos: eu procurava um homem a quem pudesse manejar, encontrei-o e ficarei com ele. Mas, se lhe forem mostradas as coisas como são, ele vos expulsará. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar o doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. 251. A subjugação corpórea tira muitas vezes do obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mau. É por isso que se torna necessária a intervenção de outra pessoa, que atue pelo magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve ter predomínio sobre o espírito, porém, como esse predomínio, o ascendente, só pode ser moral e, portanto, só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito, o seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe ao espírito, que se vê forçado a inclinar-se diante dele. É por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que, naquela época, se chamavam demônios, isto é, os espíritos maus obsessores. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não existe nenhum processo material e, principalmente, nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem, quase sempre, um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável, que pode servir para a instrução de todos. Havia já alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, a de que estavam sendo alvo de brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam afastaram delas essa ideia.
Só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos e, se possível, os remédios para dar-lhes um fim. Sobre a causa não havia dúvida, quanto ao remédio, era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis a respeito o conselho que nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é orar aos espíritos seus protetores para que não as abandonem. Não lhes posso dar nenhum conselho melhor do que lhes dizer que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas, examinando se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas, nem demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo e o espírito que as obsidia tira sua desforra, porque, em vida, foi para elas um alvo de gracejos. Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau, que só se agarrou a uma delas em particular porque o seu anjo guardião teve que se afastar, em virtude de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura, de acordo com a sua condição. Como alegássemos que essas palavras pareciam um tanto severas, e que talvez fosse conveniente abrandá-las, para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua, quando na verdade o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o espírito, de modo que lhes sirva de advertência séria. De tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores, e que o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus, e basta a vontade deles para afastar estes últimos. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam, mediante os esforços que fazem por melhorar-se. A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que, em certos casos, se tornam instrumentos de punição, visto que os bons permitem que eles ajam para esse fim. 253. Não se deve, todavia, atribuir à ação direta dos espíritos todos os aborrecimentos que se possam experimentar, os quais, não raramente, resultam da incúria ou da imprevidência. Certo dia, um lavrador nos escreveu que nos últimos 12 anos lhe vinha acontecendo toda sorte de infelicidades, relativamente aos seus animais. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros, os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Convenceu-se, então, de que haviam enfeitiçado os seus animais, conforme crença supersticiosa que corria no campo. Supondo-nos, provavelmente, dotado de um poder de exorcizar maior que o do padre da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem devem-se ao fato de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. 254. Encerraremos este capítulo com as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas, as quais vêm comprovar o que dissemos. 1.
Por que certos médiuns não conseguem livrar-se de espíritos maus que se ligam a eles, e como é que os espíritos bons do que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom. Quase sempre,